Se você não sabe, a maior força do corpo físico e inteligência não é quando você come, é quando você decide comer. Quando Moisés recebeu as maiores revelações de Deus? Quando jejuou. Ele esteve diante da dimensão da glória. O homem sai de 40 dias e entra mais de 40 dias, irmão. O que aconteceu com Moisés? O corpo dele entrou fisicamente numa dimensão. Para que nós possamos ter, nesses últimos dias, esse avivamento que vai vir, tem que ser uma igreja preparada no jejum, na oração, na abnegação. Este último avivamento, meu filhinho, não é como o avivamento da Rua Azusa, que veio trazer o despertamento dos dons espirituais. O falar em línguas. O avivamento de Gales não veio com falar em línguas. O avivamento da Rua Azusa, logo depois, seguiu com falar em línguas. O avivamento de Gales veio trazer um despertamento de fé. Olharam um pouco para a eternidade na terra, conseguiram ver na terra aquilo que está esperando eles no céu. Aleluia! Povos, pessoas de várias nações desceram para Gales para receber aquele fogo. E Deus usou um jovem de 24 anos. Você está entendendo por que nós queremos o avivamento? Porque queremos a intervenção divina o mais rápido possível para libertar essa natureza caída, para libertar nossa família, libertar nós mesmos, para que sejamos libertos e levemos o fogo da glória para nossas casas, nossas famílias. A glória de Jesus, a glória. Escute o que eu vou falar para vocês. Os jejuns mais intensos foram difíceis para nós, foi aqueles que nós vamos para o monte. Porque é um jejum que desgasta mais ainda a nossa força física. Então é um jejum que a gente tem que equilibrar muito ali. Porque é um jejum que passamos noites acordados, batendo cajado no chão, orando, desenvolvendo um espírito de oração. Eu ensinei eles algo para eles no monte. Quem passa ali, passa dias ali em cima e volta para cá, não é mais a mesma pessoa. A maioria das pessoas que sobe lá não conseguiam orar nem uma hora dentro de casa. Quando volta, consegue estabelecer um manto de oração na sua casa. Aleluia. Porque oração, fala jejum. Não é só uma questão de religiosa, dobrar o joelho. Não é só uma questão de um sentimento por Deus. É genética. Deus vai mudar a estrutura genética. Ele cria novas fortalezas mentais dele, fortalezas dele, não do diabo. Esses processos repetidos quando nós estamos no monte. O lugar, é comprovado cientificamente, irmão. O ambiente onde você vive, o lugar onde você está, muda a tua genética. Desperta genes que estão dentro de você. E pode adormecer outros. Nós somos compostos de 23 cromossomos. Que tem toda a nossa estrutura genética. E ali dentro do DNA, da onde vem a epigenética. E a epigenética é os seus códigos genéticos, da onde vem das suas gerações. Da onde tem todos os seus códigos que você são fisicamente. Um gene, ele pode adormecer e outro pode despertar. Existem coisas que vai adormecer em você no jejum, vai apagar na sua genética e outras vai despertar. Sabe, tem genética em você que está adormecida, que parente de vocês, gerações passadas, foram grandes mestres, inteligentes, prósperos, ricos, cheios do poder de Deus, que ficou adormecida porque os principados mataram pelas iniquidades em vocês. Essa genética vai despertar em vocês. Deus vai despertar o melhor em você. Ele vai apagar o pior em você também. Eu estou falando que jejum é uma questão séria. Jejum é uma ferramenta de transformação. Não, agora você está entendendo, está começando a entender agora. Você está entendendo que esse negócio é poderoso mesmo. É poderoso, é poderoso. Fala, é poderoso. Eu tinha crenças limitantes na minha mente por causa do meu corpo, a minha altura e o meu peso, que às vezes me levava a pensar se eu podia jejuar tantos dias só na água. Mas era engano. Eu tive uma visitação de um anjo do Senhor. Me cobriu com um novo manto nessa área. E me abriu um código maravilhoso. E eu consegui entender. Eu falei, meu Deus,
todos esses anos jejuando, parece que só agora eu consigo ver a maior beleza que existe dentro do jejum. Os meus olhos se abriram. Minha vida passou por uma revolução profunda. A revolução está chegando. Estou falando para os casais que estão aqui, os pastores, para de se distrair em cima. A revolução está chegando para vocês. A revolução está chegando na vida de vocês. É hora de vocês dar a volta por cima. Parar de ser cauda para ser cabeça. Sabe o que significa parar de ser governado pela tua carne para ser governado pelo teu espírito? Ser cauda é ser governado pela inutilidade e a fraqueza dessa carne. Vivemos nas condições só terrenas, só questão humana. Isso é maligno. Irmão, sai disso, pelo amor de Deus. Nós estamos muito mais acima disso. Não é uma pregaçãozinha de impacto para você, não. É uma vida consagrada, uma vida apoderada. Eu estou crendo que Deus vai levar. Eu vou fazer um convite para todos que estão aqui, que têm nos acompanhado. Todo ano, convido vocês a jejuar junto comigo, com o meu ministério, 21 dias, a partir do dia 1º de janeiro, e ano que vem, todos vocês jejuarem junto comigo 21 dias. Quem quer jejuar? Todos vocês, nós vamos ter uma reunião geral, uma conexão online, 21 dias de jejum. Esses 21 dias vai destravar a tua vida, vai quebrar principado, vai romper teu ano todinho em 2023 que está chegando. Você vai passar agora, vai virar o ano, mas na glutonaria não, essa porcaria que está turbando a tua vida. Você vai sair disso, você vai entrar agora, é no jejum. Sabe, essa mentalidade carnal, de crente carnal, irmão, pelo amor de Deus, irmão. E o inferno tragando almas, irmãos. Para de dar oferenda à tua barriga, isso é idolatria. É isso que eu vou entrar agora, o sepulcro dos cobiçosos, a idolatria do seu ventre. O Senhor me levou a um nível e me mostrou o que era idolatria dentro da casa dele. Hoje pela manhã, quando eu estava orando essa mensagem, o Senhor me mostrou o jejum, eu vi assim um panelão imenso, cheio de legumes. Depois eu vi uma outra panela vazia, mais linda, vazinha, eu colocava na prateleira 2 tipos de jejum, ó. O Senhor falou, jejum. Quando o bicho estava pregando aqui, eu estava em espírito, eu vi os anjos aqui tomando esse lugar, eles jogavam água aqui dentro e passavam rodo para lavar vocês. O Senhor falou, eu estou lavando eles, preparando eles. Irmão, para chegar diante da dimensão da glória que eu creio que vai cair aqui, temos que estar santificado. Temos que já ter uma determinação, já estar preparado. Porque eu quero a glória de Deus. O que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Porque eu quero caminhar com essa glória em santidade ao Senhor da glória. Se levar a sávia suri macaia. Rotovosebe a volquida marrom de vequia. Levou mandaraba o simbreco de vadavadava do iasaia. Lezamadove da curiza macatevel. Mevadavou simacatevel sete. Mabadorrete vocusi merrete vacatia. Maragatove de cada vasaia. Levou do rade voqueve de caia. Obedevede que eu tô vendo cabra que simbrecai. É tempo de trocar de vestes, igreja. É tempo de mudar de vestes, igreja. Os anjos têm novas vestes para te entregar a um novo nível de unção chegando na tua vida. Elevar carabadove de caia. O dever de cada vadacaia. Começa a glorificar agora. Chame essa unção, chame, marabava da saia, rodeve de cá, suí de cai. Que patapatu bede patapadapadapad. Você dá desculpa para tua carne, você permitiu o diabo entrar na tua vida. Tire essa desculpa da tua frente. É Satanás que fala para você não jejuar. Vou encurtar aqui só algumas coisas. Jejuamos para obter inteligência e revelação da palavra. Daniel, capítulo 1, versículos 17 e 20, diz que quando os 4 jovens foram oferecidos o manjar do rei, ele propôs no seu coração um jejum, de não se contaminar com as iguarias do rei. Fala, comida contamina. Não só o corpo, mas o espírito. A tua comida que você come vai definir quem você é. Você sabia disso? Agora tu aprende. Começa a tomar coisas venenosas para você ver, porque vai ser que tipo de pessoa você vai ser. Come só açúcar para você ver se vai ser um tipo de pessoa só ansiosa, pessoa que não dorme direito, insônia, perturbação.
Se entope daquilo que não presta para você ver. Graças a Deus que o nosso pão é fit. Aleluia. Amém, não amém? Eu falo isso, mas é uma frase que eu coloquei no nosso novo livro sobre jejum. O tipo de comida que você come vai definir o tipo de pessoa que você é. Eu sei que parece que algum... não tem nada... Tem sim, tem sim, tem sim. Quando o Senhor me levou para a vida jejuada, eu estava numa transição no ano de 2016, comecei 17, 18, começou, 19 entrei profundo, 20, 21 foi embora minha vida. Eu tive uma visitação de um anjo. Ele veio me ensinar, ele já estava me ensinando. Só que eu não imaginava que era tão profundo. Tão profundo, fala tão profundo. Vou falar um segredo bem baixinho, só para quem quer ouvir o que eu quero pregar. O jejum é o maior segredo dos grandes na Bíblia. É o jejum. Sempre foi o segredo e sempre será o maior segredo de todos os grandes pregadores. Quem está entendendo fala amém. Amém. O segredo fala descobrir o que eu achava que sabia. Sabia não sabendo. Eu posso continuar? Amém. Buscamos para obter direção de Deus e o favor divino. Neemias, capítulo 1, versículo 4 ou 5, ele jejuou para obter o favor de Deus. Amém, amém? Fala, o favor de Deus, ele vem quando eu jejuo. Ó, se vocês forem educados aqui dentro e parar de andar aqui dentro, se vocês forem educados, no final eu posso dar uma receita para vocês. E o segredo do jejum de 24 horas, de 3 dias, por que jejua 7 dias, por que jejua 21, por que você jejua 40? Se você for bem educado. Jejum, nós jejuamos o quê? Para rompimento de crises. Depois eu vou ensinar sobre isso. Joel capítulo 2, versículo 12 e 14, assim, ó. E assim agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choros e pranto. Olha só, cara. A conversão de todo o coração depende de jejuar. É verdade. Porque às vezes você fica dividido do prato que você come e o momento de oração com Deus. Não, tem que comer, vou morrer. Pô, seu horário de oração, não tem que comer, estou com fome. E diz que você serve a Deus de todo o coração. Para, irmão. Está na hora de você se ajustar. Fala para o irmão, ajusta, irmão. Ajusta seu cinturão da verdade. Sabe qual a visão que eu tive de manhã? Eu vi um anjo, apareceu para mim assim, com um cinturão de ouro aqui dentro. E aquele anjo mostrava que cinturão, ele falava para mim, cinturão da verdade. E aquele anjo aparecia com aquele cinturão para ajustar a verdade na vida de vocês. Às vezes nós só queremos levantar, restaurar o escudo da fé, a espada do Espírito, esquecemos que o que mantém na santidade é o cinturão. Para não cair a tua calça, para você não se prostituir. O que mantém a igreja firmada é o cinturão da verdade, que mantém na santidade. Não podemos esquecer que o cinturão é uma coisa muito importante no Evangelho. E Deus falou, é tempo de restauração do cinturão da verdade. Eu quero até mais ir profundo sobre isso ainda. Não estou pregando sobre isso ainda, mas é uma palavra profética que eu vi agora de manhã. Uma revelação, vi um anjo com isso. Deus está ajustando o cinturão da verdade na vida de vocês. Porque se você estiver bem justo nela, adequado ao cinturão da verdade, você vai ver as transformações, o que Deus vai fazer na sua vida. Fala, glória a Jesus. Também jejuamos para a salvação de um povo. Isso eu estou passando bem rapidamente, porque você jejua. Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 4, ele jejuou pela libertação, pela salvação do povo de Israel, que estava em cativeiro na Babilônia. Jejuamos para atrair, fala para atrair. Fala para se apossar o poder do alto. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele algum tempo. E pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras ao redor. Lucas capítulo 4, versículo 3 ao 14. A chave para se apropriar do poder de Deus é jejuando. Não tem outra forma melhor do que essa. Vai lá, passa lá 20 anos orando em línguas para tu ver só.
Quantas pessoas eu conheci, só ora em língua, ora em língua, ora em língua. Eu falei, a oração em língua não te levou a jejuar, não, meu querido? Existem muitas práticas e disciplinas espirituais que andam juntas. Oração em línguas não anda sem jejum. Existem vários níveis de oração. Eu recebi uma revelação, um óleo de uma oração, que ela pega meu íntimo, do meu espírito, me leva a um nível de quebrantamento instantâneo na presença do Cordeiro. Eu sinto a santidade dele no meio daquela oração. A oração é muito mais do que algo mecânico, algo da tua mente. Algo que você está sempre aprendendo e nunca vai chegar ao pleno conhecimento dela. Da mesma forma é o jejum. É profunda a oração. Existem orações que nós fazemos, fala, meu Deus, de onde veio, como veio isso? Me ensina, Senhor, orar. É isso que os discípulos pediram a Jesus, nos ensina a orar. Posso continuar? O segredo do jejum. Por isso a revelação do jejum será uma ferramenta mais poderosa para desmantelar as fortalezas e bloqueios mentais, crenças mentirosas, resistências espirituais malignas que precisamos destruí-las. O jejum é o segredo da sua libertação. Tem costume de todo culto de quinta-feira pedir às pessoas que querem libertação vir em jejum. Eu já ouvi que todos que jejuam e submetem e quebrantam a carne diante de Deus, os demônios são julgados mais rápido, porque a carne ela oferece menos resistência ao poder de Deus. A carne, quando ela está quebrantada, uma vida jejuada, e você anda em jejum, a tua carne ela perde as resistências que ela tem. E essas resistências são contra Deus. Você vai ver que o seu nível de sensibilidade, a presença e a voz de Deus aumentará gradativamente de acordo com aquilo que você vai estabelecendo numa vida de jejum. Quando eu falo que jejum ele traz para você abertura de revelação e inteligência, eu quero dizer para você, quando eu jejuo, eu passo de jejum, o meu discernimento, ele fica aguçado. O discernimento, tanto de espírito, como o próprio discernimento natural, ele é liberado quando nós jejuamos. Eu estava no aeroporto quando cheguei em Brasília, acho que tempo atrás. Eu vi as pessoas comendo aqueles iFood, um monte de coisa lá, McDonald's. O espírito na hora, eu estava numa dimensão de revelação muito forte quando desci do avião. O espírito falou para mim assim, esses tipos de comida, bloqueia eles de ter o discernimento da verdade. Bloqueia o entendimento deles, a comida, essas comidas estão destruindo o ser humano. Depois nós tivemos uma experiência, uma manifestação de um ser que falou, o diabo mesmo falou, que a comida, que ele trabalha na área da comida, ele rouba o discernimento das pessoas quando elas comem coisas erradas, coisas tóxicas. Tudo isso é obra do diabo. A obra do diabo hoje está nas indústrias. E nós temos que entrar também com autoridade na área da indústria para trazer santificação da glória a Jesus. Escute que essa questão de jejum hoje é algo que é social, hoje é algo coletivo no mundo. Hoje se fala do jejum intermitente, mas estou falando do jejum espiritual, que pode levar vocês também, mas eu quero dizer para vocês que isso é uma misericórdia de Deus para a humanidade. Deus, de alguma forma, está dando à humanidade o segredo do jejum para combater o próprio pecado da humanidade. E as pessoas que estão entrando nessa vida jejuada, pessoas que fazem jejum intermitente, são as pessoas que estão alcançando qualidade de vida. São as pessoas que estão conseguindo alcançar equilíbrio. Agora imagine vocês que têm a unção. Imagine vocês são portadores do reino. Imagine você que está Cristo habitando dentro de você aí, ó. Quebra a tua carne e libera Cristo, amém, amém. Glória ou não glória? Então, de fato, quanto mais rápido fechamos a boca para comer e abandonamos as desculpas e opiniões do nosso estômago, os gatilhos da nossa carne, mais rápido experimentaremos a libertação dessas prisões invisíveis da nossa carne. Então, quanto mais rápido fechar a tua boca para comer e parar de dar ouvido ao teu estômago, mais rápido você vai conseguir a sua libertação na sua vida. O jejum ele vai conectar a sua tricotomia, que é espírito, alma e corpo. Ok? As faculdades do espírito vão trabalhar simultaneamente com as faculdades da sua consciência, da sua alma. O espírito, fala o espírito, ele trabalha com consciência e intuição, são duas faculdades poderosas dele. Fala minha alma. Quando falo de alma, nós estamos falando da estrutura da mente, emoções e vontade. Quando falamos do corpo, falamos dos sentidos naturais, né? Nós falamos os 6 sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, cabeça, membros e corpos também faz parte do corpo. Amém, amém?
Quando você está em jejum, há um equilíbrio que entra na sua área, na sua tricotomia. O teu espírito pode ser livre, você vai ver esses canais abertos dentro de você. De repente você sabe a resposta na hora certa para tudo. Você não se torna mais uma pessoa inconveniente. Sabe, toda aquela coisa que te irrita à sua volta não vai te irritar mais. O domínio próprio, ele é gerado quando nós jejuamos, tá? Glória a Jesus. Agora vamos entrar numa outra área da mensagem, até eu chegar no sepulcro lá. Amém? Estou chegando lá. Você sabia que hoje eu não tinha condição nenhuma de eu pregando para vocês? Ontem eu perdi mais de 90% da minha voz. Eu tive um choque térmico horrível, que acho que muito tempo que eu não tenho isso. Eu acordei hoje sem nenhuma voz. Eu não pregaria agora de tarde, nem de noite, talvez nem pregaria amanhã. Eu falei, Senhor, me dê força. Me restaura o que eu preciso pregar para o teu povo. E eu estou pela misericórdia pregando para vocês. Porque a graça nos sustenta. Você quer entrar na nova dimensão da mensagem? Só que agora você vai apanhar um pouquinho mais. A sua carne. Fala, minha carne. Isso aí. Porque o teu espírito está se alegrando. Eu creio que o espírito de você está assim, levantando assim, ó. Agora, fala a verdade. Quando eu estou pregando isso, alguém sente uma alegria aqui dentro assim? Ó, quem que está sentindo que você está prestes a um grande mover de transformação na sua vida? Quem está sentindo isso? Quer que teu papai venha para a igreja? Vai jejuar, meu filho. Só jejuar por ele, é só isso. É só isso. Quando você entra em jejum para libertar a tua família. O jejum é uma das maiores ferramentas junto à oração para libertação familiar. Quantos anos você ora para uma pessoa, não é liberta? Quantos anos? Só jejuar, meu filho. Daqui a pouco ela está aqui dentro da igreja. Está te faltando mais sacrifício. Está faltando mais, mais sacrifício da minha carne. Então tá bom, você sabe qual é o motivo da queda, do pecado, da humanidade? Fala, comida. Engraçado. O homem, o pecado original entrou pela boca e foi vencido pela boca. Nós não fomos chamados para comer o que você acha que você come. Nosso corpo não foi chamado para isso. Isso é carne, é obra da carne. Nós não somos chamados para isso. Você vê que toda a cobiça, a lascívia, todos os pecados, nasceu-se ali. Porque a Eva, ela viu que o fruto era bom para abrir o entendimento. Era vistoso para o paladar. Ali entrou o pecado. E o homem, ele deu ouvido à mulher. E ele comeu também do fruto. E quando ele comeu, seus olhos se abriram. Mas se abriram para o lado do mal. Ele começou a conhecer o seu próprio corpo. Ele vivia com uma veste de glória. Ele perdeu essa veste de glória. Ele começou a ver a sua própria nudez. Você vê que o jejum tem tudo a ver com a restauração sexual. O jejum tem tudo a ver com a restauração do domínio do corpo. Porque quando você está jejuando, você está comendo do fruto do Espírito, deixando de comer do fruto da carne. A árvore da vida, ele podia ter comido do fruto da árvore da vida. Hoje nós comemos do fruto do Espírito Santo, que vem da árvore da vida, da glória de Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo a glória? Escute aí, exatamente quando ele come daquele fruto, fala, perda do DNA. O DNA celestial começou a se corromper. A estrutura molecular, a estrutura genética, a estrutura espiritual de Adão passou pela decadência. Hoje nós estamos num processo chamado regeneração. Estamos voltando de volta ao domínio que a nossa carne perdeu. Quem está entendendo da glória a Jesus? A nossa carne, ela perdeu o domínio para o pecado. Hoje a nossa carne está ganhando domínio de volta contra o pecado. Da glória a Jesus Cristo. Quem está entendendo, fala amém. E você vê uma coisa, quando Jesus começa o evangelho, ele é levado pelo Espírito ao deserto para jejuar durante 40 dias e 40 noites. Ele sendo santo, imaculado, sem pecado, porque ele teve que jejuar. Daqui você extrai o porquê você tem que jejuar. Você vê que o jejum não é simplesmente uma ferramenta para vencer o pecado, porque o pecado já foi vencido pelo sangue do Cordeiro.
O pecado ele é vencido por Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo que nos santifica, é o sangue do Cordeiro. Não é o seu jejum que vence o pecado. O seu pecado já foi vencido pela natureza nova que tem em você. O que vence o pecado é o sangue do Cordeiro. Mas quando eu estou em jejum, eu vou me apossando, possuindo a natureza dele. Aleluia. E essa natureza vai sendo liberada. É isso que vai expelindo a natureza caída. Da glória. Da glória. Aleluia. Vou pedir os irmãos para parar de andar aí também, por favor. Pastor Gelson, para de andar. Posso continuar? Então Jesus, ele começou, fala, tendo fome. E ele terminou tendo sede. Então você vê que Jesus, ele começa tendo fome e termina tendo sede. Ele começa jejuando e termina jejuando. E o último jejum dele foi o mais severo. Sem comer e sem beber. E sofreu todos os tipos de penitências que nós podemos imaginar e não imaginar. E foi para a cruz tendo sede. Porque ele se esvaziou completamente de si mesmo. Mas por que Jesus então teve que jejuar? Porque ele teve que estabelecer o domínio sobre a carne. Ele teve que pegar a carne, levar ela e estabelecer o domínio sobre ela. Embora ele era um homem santo, não tinha pecado, mas ele tinha que ter o governo sobre a própria carne dele. A Bíblia diz que ele era homem sujeito às mesmas fraquezas. A carne dele teria as mesmas tentações. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então ele submeteu o domínio da carne dele pelo espírito dele. Quando nós entramos em jejum, nós submetemos a nossa carne ao domínio do nosso espírito. Voltamos ao governo espiritual. Mas enquanto a sua carne continua governando a sua vida nunca será governada pelo Espírito de Cristo. Você sempre terá muita luta e dificuldade de viver e entrar em tudo que nós estamos pregando aqui dentro. Tudo que você está vendo aqui nós pregamos, isso aqui não vem simplesmente assim, porque é uma mensagem, não. É uma vida de jejum e oração, é onde nascem as verdadeiras revelações da glória a Jesus Cristo. Da glória! Como é que você quer iniciar seu ministério? Como é que você quer terminar seu ministério? Vamos lá. Agora nós vamos entrar nas partes mais importantes. Vou trazer uma mensagem profética para vocês. E nós vamos quebrar a idolatria a nós mesmos aqui essa noite. Vamos lá. O diabo disse para Jesus, quando ele estava com fome. Fala, a tentação vem pelo desejo. Quando Jesus estava com fome, fala, desejo está embaixo. Vontade está em cima. Sabe, desejo é o que está ligado à sua natureza, ao seu lado fisiológico. Mas a vontade é o que está ligado à sua mente. É aquilo que você determina, aquilo que você quer. Vontade está aqui, desejo está aqui. Amém? E Jesus falou para o diabo, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra eu sempre declaro quando eu estou em jejum. Não só de pão viverá minha carne, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda vez que vem uma revelação de Deus, o meu jejum se torna ainda mais forte. Nós passamos dias, primeiros dias, depois vou ensinar para você daqui a pouquinho, mas daqui a pouco você está com uma força que você pode ir embora e não precisa se preocupar com mais nada. Podemos continuar? E o diabo fez uma outra proposta para ele, se você me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. O diabo foi repreendido mais uma vez, porque Jesus venceu o diabo no jejum. Sabe, aqui tem um código para você e você tem que entender que você só vai vencer o diabo no jejum. Seus maiores inimigos cairão quando você decidir jejuar. Não prospera? Porta fechada? Para de ser preguiçoso, vai jejuar. Jejum é o que abre portas. E as portas não é aqui fora, é o que está aqui dentro. Ele abre aqui para abrir aqui fora. Quem está entendendo a glória? O propósito central de Cristo nunca foi atrair multidões, mas foi fazer que o menor dos pecadores se tornasse santos. Hoje o diabo está fazendo uma oferenda para as igrejas. Eu quero te dar multidões. Se me adorar,
eu te darei o status social e multidões na sua igreja. Eles, porque não jejuam, porque não vivem na dimensão da realidade do reino, estão se enganando e enganando a muitos. Nós teremos multidões? Sim. Deus nos levanta com essa autoridade. As multidões seguiam João Batista, mas João Batista jejuava. Mas por que? O que eu quero falar, onde eu quero chegar? É que muitos estão aceitando a proposta do diabo. Estão trocando a verdadeira adoração, o verdadeiro evangelho, por fabricação de mão de homens, por marketing. Usando o poder financeiro para atrair multidões. Irmãos, o poder financeiro é enganoso. E muitas pessoas estão lotando igrejas por causa do atrativo dos belos templos que estão construindo por mão de homens. Por causa dos atrativos dos teatros que as pessoas fazem musical em cima da igreja. Isso é atrativo. As pessoas vão para a igreja porque se sente bem. Não, irmão, você tem que vir na igreja é para ser liberto. Tem dia que você não vai sair bem daqui, não. Você vai sair constrangido, é mal, é chorando. Eu desejo ver o dia que você vai sair chorando daqui, porque você vai se arrepender verdadeiramente de estar bem para si mesmo. Você tem que estar bem se você saber que você está na posição correta com o Cordeiro da Glória. Da Glória. Então não podemos trocar, eles não se preocupam com os meios e os fins que estão usando para atrair as multidões, mas o reino de Deus se preocupa. Jesus se preocupa pelo qual os meios que vocês entraram aqui dentro, quais os métodos pelo qual vocês chegaram aqui. Foi pelo poder da viva palavra? Foi pelo poder do Espírito que você veio buscar? Ou foi para atrativo gospel? Ou para uma figura gospel aqui em cima? Esses meios que eles não se preocupam, mas estão se esquecendo que os meios vão julgar eles no juízo final. Dá glória a Jesus. Vou compartilhar com vocês uma palavra e vou esclarecer que comer desordenadamente é um pecado grave diante do Senhor, que chega a um nível de se tornar uma idolatria. Nós estamos no segundo estágio da mensagem. A primeira murmuração do povo quando saiu do Egito foi porque não tinha o que beber. Qual foi a segunda murmuração do povo quando saiu do Egito? Depois de 3 dias. 3 dias caminhando, tiveram sede. Reclamaram, murmuraram. Só que Deus não jogou nenhum juízo contra eles. Mas deu uma repreensão. Esse povo está murmurando. E deixou eles beberem. Aqui tem um código para o jejum. O beber faz parte do jejum. E o melhor jejum é o que você bebe água. É o melhor jejum para o seu corpo. Amém, amém? Amém. Eu pessoalmente não faço jejum sem beber água. Posso continuar? Amém. Alguns fazem. Outros não, mas eu não aconselho. Mas Deus deu só uma pequena exortada, mas não trouxe nenhum juízo. A segunda murmuração, depois que o povo saiu do deserto, foi gravíssima. Essa murmuração foi muito grave. Depois de 3 dias, levantaram uma murmuração tão grande que um fogo de Deus desceu no acampamento e consumiu muitos caras mortos. E essa segunda murmuração foi porque eles não tinham o que comer. Você viu que o homem está sempre caindo pelo aquilo que entra pela boca? Quem está entendendo? Fala amém. O prazer, o desejo. Nós vamos estabelecer um domínio na nossa vida a partir de hoje. Você não acha que essa mensagem é para você, não? Tem pessoa que está com a consciência bem longe que eu estou pregando aqui. Você está muito enganado se você não sair daqui e ter uma vida em jejum. É uma exortação. Deus está nos convocando. As mensagens estão trazendo convocações para os santos. A primeira murmuração porque não tinha que beber. A segunda porque não tinha que comer. O povo bebeu após 3 dias de marcha no deserto. Resolveu voltar ao seu estilo queixoso e murmuroso. Resolveu pensar no Egito, que tinha que comer no Egito. Coloca para mim Números capítulo 11, versículo 1 ao 6. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus e Yahweh. E assim o Senhor ouviu as reclamações e ficou irado e fez cair um fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento.
Em seguida o povo clamou, pedindo socorro a Moisés. E Moisés que orou e o fogo se extinguiu-se. Pois o motivo daquele lugar passou a chamar-se Tabaré, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula. Até os próprios israelitas tomaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comiam por nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos defiando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão esse maná. E o maná era como uma semente de coentro que tinha aparência de resina. O povo espalhou-se pelo arraial para recolher, triturava com moinho manual e socava no pilão e depois cozia o maná, como ele fazia bolo. E tinha um gosto de bolo amassado com azeite e oliva. Até ali, tá bom. No versículo 18 e 20, coloca o versículo 18 e 20. Deus está dando fundamento aqui hoje, muito forte na hora do jejum. E ordenará ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorasse aos ouvidos de Yahweh, clamando: por que não nos dá carne para comer? Quanto melhor era para nós o Egito. Pois bem, Yahweh vos dará carne para comer. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocasse a vossa total confiança em Yahweh, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: por que, pois, saímos do Egito? É cada vez mais elementável observar que a glutonaria está cada vez tomando os crentões. A maioria deles não consegue enxergar que vivem apenas para satisfazer as suas vontades. Jejum não é apenas deixar de comer, mas é deixar de obedecer a tudo que a nossa carne pede. Nunca seremos capazes de andar numa verdadeira santidade se não tivermos disposição para santificar os nossos corpos. Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 3, rogo-vos pela compaixão de Deus, coloca para mim na tela, santificai-vos, vamos lá, apresentai vossos corpos, Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Fala, o meu corpo. Como é que você vai apresentar teu corpo como um sacrifício vivo? Você vai se queimar numa fogueira ou você vai jejuar? Ou seja, você para de queimar a fogueira. Amém, amém? E guarda seu barrigão. Irmão, eu não sei se eu vou conseguir pegar essa mensagem completa, você tem voz para isso. Eu preciso de mais força aqui na minha voz. Porque eu tenho algo muito sério para falar para vocês. E a mensagem nem começou ainda. Eu falei, vai ter uma emenda até a noite. Eu vou emendar dessa para outra e você só sai quando a tua carne estiver fraca. Quando estiver com muita fome e começar a ter náusea, eu falei, agora derruba seu de vez. Agora a unção vai pegar esse crente agora. Na glória a Deus. Irmão, como é maravilhoso nós encontrarmos onde fala a verdade para nós. Porque nós lutamos tão veemente por causa da missão que nos foi confiada. Às vezes eu tremo diante de Deus, eu falo, Senhor, Tu me mostra eu pregando para o Lula, Tu me mostra eu pregando para todos esses grandes líderes. E Deus falou, tem que levantar alguém que fale para eles com autoridade. E para ter autoridade você tem que ter muita abnegação. A sua autoridade está na sua abnegação. Quanto mais eu abnego a minha carne, quanto mais eu me submeto à vontade, mais autoridade eu extraio disso. Quanto mais tempo eu passo em jejum, quanto mais tempo eu passo em oração, em secreto, mais poder eu tenho para manifestar em público da glória a Jesus. Essa é a nossa autoridade que vamos entrar para saquear o inferno nas comunidades, nas favelas. Eu tenho uma palavra para falar para vocês, o avivamento vai cair. Se prepare, porque sabe onde vai ser os lugares que os olhos dos homens vão olhar? Fala para onde? Para as comunidades, periferias, para lugares pobres, para lugares onde esses líderes não estão dando mais atenção, para lugares onde não há ibope, como dizem os pregadores do gospel.
Nós estamos procurando pessoas que querem ganhar almas para Cristo, para Deus, não para os homens. Por isso esses lugares não são mais frequentados por apóstolos e profetas. Deus vai pegar muita gente nessa nação. Quando o avivamento estourar, explodir nas favelas, as conferências dele vão ter que ser desmarcadas, porque não vai ter ninguém mais lá, vai querer ir lá na comunidade. Avivamento, irmão, sempre está ligado à salvação, à urgência da salvação daquele que estão na perdição. É isso que Deus está despertando esse fogo, para que sejamos uma labareda lá fora. Você vai ver quanta graça você vai ter, a sua unção vai aumentar cada vez mais quando você se preocupar com um pecador que está perdido. Você vai ser um portador da glória quando você começar a jejuar, sacrificar. Quer ver a unção que está sobre esse manto e ministério ser mais poderosa na vida de vocês? Jejue, sacrifique o que eu sacrifico. Lute, ande no mesmo caminho que nós estamos andando no nosso ministério. Você vai ver essa unção demolir as forças de Satanás na tua família. Você vai começar a prosperar em todas as áreas da tua vida. Dá glória a Jesus. Dá glória a Jesus. Sabe, Israel murmurou, comia a comida dos anjos para querer comer carne. Salmos 78, 25. Cada pessoa se alimentava do pão dos anjos. Enviou-lhe comida à vontade. O Senhor tinha preparado um tipo de comida. Deu a eles para pegar a porção certa para cada dia. Ensinou eles equilíbrio sobre a carne deles. Mas eles quebraram o pacto. É isso que as Escrituras estão nos ensinando. Pegue cada família segundo a sua porção no número da sua casa. Nada a mais. Não deixe para o dia seguinte para que não se estrague. Não coma desordenadamente, porque isso é idolatria. Tem demônios que eles vêm quando a idolatria está no ventre. Eles recebem essa adoração. Quando você está comendo a glotonaria, você está adorando a si mesmo. Nunca foram ensinados isso, sabe por quê? Passamos esses humores fracos da vida. Chegou o tempo de comer manjar do céu. Comer a comida espiritual que vai nos transformar. Eu vou profetizar café na tua mesa, não. Vou profetizar um copo de água para você hoje. Dá glória a Jesus aí. Dá glória a Jesus. Quero, porém, dizer algo muito importante para vocês, que mesmo que te choque isso. A maioria dos crentes são idólatras. Não como os pagãos, mas são idólatras dos seus próprios ventres. Veneram a sua carne, não entenderam isso. E não leva a sério o que eu estou falando. Não leva, mesmo que eu estou falando, tem pessoa que não me leva a sério o que eu estou falando. Isso é idolatria. Vou te mostrar na Bíblia. Existem várias mensagens que aquele homem que come demais idolatra a si mesmo. Consequências da glutonaria, consequências de comer fora de ordem, de ser desordenado na nossa alimentação. Idolatria, dá acesso aos demônios, destrói a sua saúde, vai encher seu fígado de gordura, vai trazer esteroide hepática, daqui a pouco está engordando, daqui a pouco não consegue emagrecer mais, porque se entope daquilo que não presta. E depois queremos o quê? Que Deus nos abençoe. Irmão, você vai ter temor de Deus até quando você for apresentar uma comida na mesa, meu filho. Pera, como é que Deus vai abençoar uma coisa podre na minha mesa? Que só vai destruir minha vida? Pera aí, irmão. Irmão, isso é uma questão de ser consciente. Eu não estou exagerando, não. Eu estou sendo sério. Eu quero te ajudar a alcançar o que eu alcancei da glória. Vamos me distrair aqui dentro, hein? Posso continuar? É isso que trouxe a queda, o pecado original, a idolatria a si mesmo. Calma que eu vou te mostrar na Bíblia. Porque Israel, a nação, foi julgada por Deus. E Moisés estava lá no monte, tadinho, jejuando 40 dias, trazendo a lei, se consagrando para santificar o povo, e o povo caiu na farra. Caiu na farra no forró gospel. Começaram a comer na fogueira de São João, São Pedro, sei lá qual é que é. Aí chega, olha o que está acontecendo nas igrejas.
Está na hora, quando você passar em frente de igreja de cristãos, repreenda eles. Use autoridade, seus carnais. Isso é do diabo. Festa junina na igreja, cara. Idolatrando demônios na igreja, meu irmão. Não tem o que fazer? Aí fica trazendo o quê? O mundanismo para dentro do cristianismo. Sabe por que não sou compromissado com uma vida santificada na vida de oração? Por isso que eles acham que orar demais não atrai pessoas, irmão. É no poder da oração que nações são alcançadas. Todos os grandes homens de Deus, avivalistas, jejuavam e oravam. Jejuavam e oravam. Chegaram à morte jejuando e orando, para que outros pudessem ser vivos e fossem alcançados pela palavra da vida, da glória. Você ouviu falar da história de David Bryan? Aquele que pregou lá para os índios, os caras pálidas. Um jovem. Um pequeno jovem, montado num cavalo, ele entrava para pregar para os índios. Os índios queriam matar várias vezes ele. Passava dias e noites numa mata, orando, jejuando, sem comer. Orava, chorava para Deus dar os índios para eles. Quando ele entrava para pregar no meio dos índios, não sabia nem a língua dos índios. Ele começava a falar, os índios caíam debaixo do poder de Deus. Sabe como é que ele morreu? Morreu, mas ele ganhou os índios. Trouxe o avivamento no meio dos índios. Mas ele morreu jejuando. Mas ele morreu pelo menos por uma causa justa. Que o galardão dele ficou por gerações até o dia de hoje. Até os grandes homens de Deus reconhecem. Que homem de Deus foi ele. Que entregou o próprio corpo para salvar uma multidão de aldeias de índios. É disso que nós estamos falando, sacrifícios vivos. Você vai descobrir o verdadeiro poder que nasce na fraqueza. Quando a tua carne parece que está ficando fraca ali no jejum, daqui a pouco você vai receber a força que vem quando você jejua. Aí você vai descobrir teu verdadeiro potencial. Sua inteligência, seu intelecto que foi roubado há anos, suas gerações, seus genes que estavam bloqueados para trazer as melhores criatividades vai começar a fluir. O espírito de revelação vai vir sobre você. Você vai ver os demônios sendo julgados na tua carne. Você vai começar a ver os comichões da tua carne sair. Você vai ver aquilo que perturba a tua mente, aquelas visões turvas que vocês têm nas imaginações de espírito de perversidade. Vai começar a sair tudo da tua mente. Seus vícios vão embora. Teu vício a Coca-Cola, a cocaína vai embora. Dá glória a Jesus aí, dá glória. Dá glória, dá glória. Quando o homem se torna escravo do teu corpo, ele se torna o seu próprio Deus. Cultua a si mesmo os seus próprios desejos e vontades. Só serve para servir a seus próprios ventres. Olha o que Paulo diz, Filipenses capítulo 3, versículo 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus deles é o seu próprio ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é quem? O próprio estômago. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam não, irmão. Quanto processo eu tive que passar para estar aqui hoje? Porque se nós não temos domínio no que nós comemos, nós não vamos ter nem domínio aqui no que nós pregamos. Quando você... Olha, escute o que eu estou te falando. Esse poder, Deus está trazendo um poder de restauração nessa área que foi afetada durante muitos anos no Brasil. Há um poder restaurador para te dar uma unção e graça para vocês jejuarem e romper contra os seus adversários. Ei, vai ver as histórias dos reis. Vai ver como Josafá venceu a guerra. Vai ver como Ezequias venceu a Síria. Vai ver como Davi vencia, jejuando. Jejuando. Antes de ir para a guerra, os soldados tinham que jejuar, se santificar, se purificar. Não podia ter relação sexual, não podia comer carne imunda. Tem que se purificar para partir para dentro da guerra. Quer fazer guerra contra Satanás? Quer tirar a tua família da mão do diabo? Quer romper contra as estruturas de Satanás na tua vida? Quer vencer as tuas enfermidades? Quer romper as portas financeiras? Quer ser apropriado ao chamado que Deus tem na tua vida? Jejum! Jejum! Essa palavra em Filipenses é muito séria. Está exortando o povo, os judeus. Paulo diz, o ventre deles é o Deus deles. Só serve para os seus próprios estômagos. Isso é idolatria. Fala idolatria. Nós vemos uma geração. Só busca seus próprios interesses. Poucos buscam intimidade por causa da luxúria. A luxúria é glutonaria. São predominados na vida de muitos crentes.
pois são amantes de si mesmo. Não deixa o seu próprio corpo descansar nem um minutinho, nem um dia das oferendas que eles dão aos alimentos do seu próprio estômago. Seu corpo tem que descansar e você só come. Isso é luxúria. Você não sabe o que é luxúria? Eu quero aquele chocolatinho. Aí de novo a luxúria. Você tem que pegar de novo, você tem que ter mais. Luxúria, meu camarada. Aí chega na igreja e não consegue nem ofertar para um pobre aqui na igreja. Você está vendo como que os cristãos estão carnais? Pior, a luxúria está tão forte. Cada vez você cobiça aquela empresa, cobiça aquele café. Aí eu gosto daquilo ali, eu gosto daquele dali do McDonald's. Não, eu gosto daquele do Starbucks, eu gosto daquilo ali. Aí você começa a ter um catálogo de deuses para o seu estômago. Isso é luxúria, cara. Para com isso. Isso é vaidade. Nós não estamos aqui para isso nessa terra. Eu não tenho nada contra você lá tomar um bom café no Starbucks, não, meu filhinho. O problema é quando a cobiça está ali. Quando isso vira hábitos da sua carne que começou a tornar idolatria. Você está adorando ao diabo. Você não está tendo mais controle. Quando você perde o controle, você saiu da posição de governo espiritual. Tudo que está em excesso na sua vida, que você perdeu o controle. Você perdeu o domínio. Se perdemos o domínio, perdemos a autoridade espiritual, perdemos a autoridade moral, perdemos a nossa reputação diante de Deus, até dos demônios. Os demônios nos observam. Quando eu estou jejuando, eles vêm. Eles tentam de todas as formas contra o jejum. Porque eles sabem que o segredo do jejum era o segredo de Jesus. Era o segredo de João Batista. Era o segredo de Elias, de Moisés, de Enoque. Era o segredo dos grandes profetas. O segredo dos grandes apóstolos. É o segredo que vai te levar a uma grande transformação na sua vida da glória. Vocês estão me entendendo? Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma forma ser reprovado. Fala, eu subjugo meu corpo. Quantas vezes Paulo fala em jejum, tribulações, noites e frios? Subjugar o corpo para nós não sermos reprovados. A coisa que vocês estão enfrentando na vida sentimental de vocês, problemas do passado que até hoje não foi resolvido, atrações sexuais, todo esse tipo de questões vão ser derrubadas diante de vocês quando você jejuar. Você vai estabelecer na sua vida o seu propósito de jejum semanal. Você vai ter uma vida de mais paz, mais domínio próprio, governo sobre a sua carne. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus. Fica a frase, o jejum liberta o homem da idolatria a si mesmo. É difícil falar, mas infelizmente, quando as pessoas não jejuam, sempre estarão debaixo do jugo de contínuas tentações da carne. Fornicação se torna algo impossível a ser domado, a não ser por meio do jejum. Todas as vezes que jejuamos, tomamos de volta o domínio sobre a carne e os nossos pensamentos. Deixamos de ser escravo à idolatria do nosso próprio corpo. É impossível descrever a atmosfera do Espírito que é criada sobre aqueles que jejuam. O pão de cada dia da presença de Deus nos é revelado. O alimento espiritual nos é dado. Quando nós substituímos as fontes das coisas naturais para as coisas das fontes espirituais. Na glória de Jesus Cristo. Eu parei por aqui. Eu tinha mais de 12 citações para falar para você. Sobre Isaías 58. Tem 2 grandes ensinamentos ali. É a palavra mais poderosa para ensinar sobre jejum. Mas eu quero descer aqui e finalizar essa palavra com você. Agora eu vou começar com conselhos para vocês. Eu preguei ensinando e agora eu vou só te aconselhar. Nós temos muitas crenças limitantes na nossa vida. Por que não jejuar? Porque temos problema de saúde, porque não consigo, porque eu sou uma pessoa fraca,
porque eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo disso, medo daquilo, etc. Isso tudo é criado pela proteção que nós temos no nosso corpo, porque o cérebro ele foi feito e gerado para sobreviver. Existe o lado primitivo do cérebro, o nosso cérebro são dividido em 3 partes importantes. A parte mais primitiva dele é sempre ligada aos desejos, aos instintos de proteção para a sobrevivência. E todos vocês têm uma grande luta. Quantos aqui já tentaram jejuar 3 dias e nunca não conseguiram? Pode levantar a mão, não fica com vergonha. Todos nós já passamos por isso. Ok. Você tem muita dificuldade de jejum. Você pode encontrar essa dificuldade logo no primeiro dia. Ser terrível no primeiro dia. Às vezes no segundo, às vezes no terceiro. Existe uma glândula no seu cérebro chamado hipocâmbalo. Nós temos um sistema no nosso corpo. Desculpa, o Espírito Santo não quer que eu vou tão fundo nisso aqui. Mas só quero falar uma coisa para você. Você tem 2 tipos de hormônio no seu corpo que ele vem diretamente do estômago, que vai para o itábulo. Desculpa, eu estou rouco, eu não estou conseguindo falar direito. Esse hormônio que nós temos grelina ou lipina. Um é o hormônio da fome, o outro é o hormônio contrário à fome, que dá o hormônio que você dá para o seu corpo, que você já está saciado. O hipotálamo é essa glândula, ela é responsável por controlar a sua vida emocional, a sua vida, as suas emoções. Ela atinge o seu lado fisiológico na questão da sua alimentação. Ele grava um registro de quanto você pesa. E inconscientemente, quando você começa a jejuar, essa glândula ela ativa em você. O seu cérebro vai mandar um impulso para o teu corpo para ativar o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome. Porque o seu corpo, a sua mente vai entender que você está morrendo, que você está perdendo peso, que você não pode perder peso, que isso vai te fazer mal. Você vai começar com a consciência e conscientemente lutar contra aquilo que é fisiológico em você. Então você tem uma luta contra a sua carne. A sua carne, ela quer sempre se proteger, mas Deus quer sempre te libertar de você. E escute isso. Ficamos com essas crenças erradas, achando que vamos jejuar, vamos perder peso, vamos passar mal. Você não vai passar mal. A abstinência, ela vai vir e você vai ter que aprender a vencer a abstinência, porque é desse processo de hormônios que existe no teu corpo. E quando você começa a vencer a abstinência, entender que aquilo ali você não vai morrer, fala para o teu irmão, você não vai morrer. Você pode ficar 30, 40, 60 dias de acordo com o teu peso só bebendo água, que vai te fazer super bem. Eu estou escrevendo na área científica nesse novo livro. Eu quero falar para você que existe um processo que ocorre dentro de nós. Que a verdadeira força da estrutura muscular e óssea só é gerada quando você jejua. Não porque você se entope de vitamina D3, outras vitaminas. Isso é bom. Mas eu descobri que quando você entra num processo profundo de jejum, Deus está restaurando tanto o seu DNA como a sua estrutura muscular e óssea. O jejum ele traz tanta força para o osso e para os músculos, porque quando você começa a entrar nesse estado de jejum, o seu corpo vai começar a se alimentar do que ele mesmo é, da própria gordura que está nele. Nós podemos fazer inúmeras doenças causadas pela gordura que está no teu fígado, de tanta insulina que você fica, de tanta glicose que você fica armazenando glicose. Engraçado que há pessoas que são diabéticas, você pode ser curado jejuando em 2 meses, 1 mês você já pode estar curado da diabetes, só dá descanso para o teu fígado. O teu pâncreas e o teu fígado tem que descansar para que ele possa voltar a produzir insulina. O problema é que a maioria de vocês não entende que o diabético fica com medo, que tem compulsão, porque ele quer açúcar, ele quer comer, ele tem que comer. Toda pessoa diabética, ela geralmente come ainda mais, tem mais desejo por comer doce, é verdade ou não é? Porque simplesmente não produz a hormonota chamada insulina. Essa hormonota chamada insulina, ela que combate, pega a glicose, regula a glicose no seu sangue, joga para dentro das suas células e depois vai fazer um processo chamado glicogênese, que joga para dentro do teu fígado e vai armazenar gordura. Ali a glicogênese, depois que você jejua, essa gordura que está no teu corpo vai se transformar num novo processo chamado neoglicogênese. Esse vai sair do teu corpo, vai se transformar em açúcar que você precisa, o teu cérebro vai receber tudo que você precisa e o seu corpo começa a consumir da própria gordura. E depois de alguns dias começam os processos a ficar mais profundos, que eu não tenho tempo para explicar para vocês. Mas eu quero dizer para vocês
que quanto mais fundo você vai, depois que você rompe das primeiras 24 horas, passou para o segundo dia, vai entrar em um estado de cetose do teu corpo, onde os novos processos vai desatar em todo o teu metabolismo. A pessoa que está em diabetes, que tem diabetes, você tem que entrar em jejum, tomando insulina, regulando, porque daqui a alguns dias você vai ver que isso está totalmente regulado, porque você deu descanso ao fígado, o seu corpo parou de ter resistência à insulina, volta a produzir ela novamente e tudo entra em ordem na sua vida. Quando nós estamos jejuando, processos profundos ocorrem na dimensão da alma e do corpo. A nossa mente vai passar por um processo de transformação. As faculdades mais elevadas que nós temos no nosso espírito e na nossa própria consciência, elas são liberadas. Geralmente vocês são muito primitivos, vocês só lutam com as pessoas, só discute com os sentidos primitivos pelo que você pode ver, tocar e sentir, pela sua própria razão. Esses são os sentidos mais baixos do seu corpo e da sua própria razão. Mas os sentidos e as faculdades mais elevadas da minha mente se abrem, esses portais de inteligência e sabedoria, só se abrem quando nós jejuamos. Aí se abre o portal da tua mente, do teu espírito, e as faculdades naturais da sua consciência, elas são liberadas, chamada discernimento, chamada intuição, chamada conhecimento. Tudo se torna mais fácil para aprender, tudo se torna mais rápido na tua vida. Sua velocidade de pensar se torna mais rápido, sua velocidade de se mover se torna mais rápido. Seu corpo vai sentir fraqueza, vai sentir certos estados estranhos. Calma, isso é normal. Ele está num processo de uma mutação ali naquele momento. Esse processo está te fazendo bem. Depois que você romper do segundo para o terceiro dia, você vai ver que você já está em outro nível. Do terceiro para o quarto em diante, começa a entrar os processos mais profundos do corpo, que são os melhores processos que uma pessoa pode experimentar na vida. A melhor coisa que você pode experimentar, a melhor experiência que você pode ter, é jejuar no mínimo 7 dias na água. Você vai entrando, vai entrando, vai entrando. Eu já jejuei muitas vezes, 40 dias, 57 dias, mas eu tinha que às vezes tomar, porque era o jejum no meio do monte, de muita luta, muita guerra, eu tinha que tomar um caldinho de inhame, eu tinha que tomar às vezes água com limão e mel, mas o melhor jejum não é esse, o mais eficaz é aquele que você não toma nada absolutamente, a não ser água. Amém, amém? E você vai ver que toda a sua vida começa a passar um estado de transformação profunda. As pessoas que não são cristãs têm essa prática. E jejum tem que ser acompanhado depois de uma regra na sua vida. Você vai ter que colocar uma regra. Eu estive lendo um livro chamado Didácrios, que era a doutrina dos antigos apóstolos, os apóstolos primitivos. Eu achei ali um escrito antigo e eu descobri, existia uma doutrina para os cristãos naquela época. Eles jejuavam 2 dias na semana, eram os dias de jejum da igreja primitiva. Eles jejuavam todo o segundo dia e todo o quinto dia da semana. Era um jejum de consagração. Então era toda segunda-feira e toda sexta-feira. Era o costume da igreja primitiva jejuar somente bebendo água para a santificação do corpo. John Wesley, ele entendia sobre isso. John Wesley tinha uma doutrina para a consagração ministerial. E essa doutrina agora é minha também, do meu ministério. Aqueles que se propõem para ser ministros, você terá que ter no mínimo 2 dias de jejum na sua vida. Você tem que jejuar 2 dias na sua vida. Abnegar sua carne para se santificar. Porque John Wesley entendeu, ele sabia disso, que a maneira de dominar os impulsos da carne, derrubar as fortalezas da carne, é jejuando. Jejum não é mais uma opção para você. Jejum é uma determinação para você. Você está passando dificuldade, crise na sua família, comece a jejuar. Depois de poucos dias, os demônios não suportam quem está em jejum. Eles vão ter que ir embora. Jejum com a oração é uma ferramenta poderosa de explosão contra os demônios. Todas as pessoas que jejuam começam a prosperar. Toda vez que eu ficava em jejum, eu teve uma época na minha vida que eu ia no mercado fazer compra, chegava em casa e Deus falava, entre em jejum. E toda vez que eu entrava em jejum de legumes, o pastor Igor ia lá em casa. E ele chegava sempre no meio-dia na minha casa. Durante um bom tempo, foi ou não foi? Pagar o preço. O pastor Igor, coitado, chegava de serviço, veio ele de casa, achava que ia comer lá em casa, chegava, estava em jejum. Só tinha legumes. E Deus, no ano de 2019, eu tinha uma visitação de um anjo. Eu já tinha tido essa visitação dele antes. Eu já estava entrando numa vida jejuada, até que aquele anjo me visitou. E me visitou, me entregou uma maleta de legumes e falou, sua vida será assim. E eu passei um processo de transição. Mas agora eu quero te falar uma coisa. Tem algum vegetariano aqui? Um vegetariano aqui dentro? Nenhum?
Sou o único. Peraí, tem algum vegetariano aqui? Tem? Deixa eu ver, quem? Tu, meu irmão. Depois eu te dou um pedaço de legumes. Escute, o vegetariano, para aquele que não é, não tem diferença nenhuma. Você pode cobiçar tanto uma maçã como um pedaço de carne. O Senhor mostrou para mim que a essência não está nisso. Paulo diz, não é aqueles que comem ou deixam de comer. Tudo fazemos para Cristo. A questão está o quê? O domínio próprio. Você vai comer um pedaço de carne? Coma com domínio próprio. Como que é necessário. E lembre-se, jejum tem que acompanhar de uma vida regulada. Você vai ter um jejum profundo, quando você sair você já vai ter uma meta. Tantos dias da semana eu vou jejuar. Você vai ver que em pouco tempo, sua vida espiritual, tudo à sua volta, as respostas de Deus, as maiores respostas que eu recebi na minha vida, foi quando eu jejuei. Quando você está em jejum, em consagração submissão diante de Deus, Deus vai tirar todas as dúvidas que está dentro de você. Aquelas dificuldades que você tem, que você não consegue tomar a decisão certa, você vai saber exatamente a decisão que é para tomar. O jejum é para nós tomarmos as decisões certas. Então você entende que vocês têm que jejuar para quebrar a idolatria a você mesmo. E você sabe disso, que a tua alma, teu corpo, tua alma, teu corpo, tua alma, terreno. Não mistura com o teu espírito. Para de misturar as coisas. Deus às vezes fala que tua alma espiritual, mas tua alma carnal impede. Deus fala uma coisa com você, que para você ir, para você fazer, você não consegue. A tua carne faz ao contrário, é verdade ou não é? Tua carne, então não mistura. Ela, você tem que entender, vai ter que se converger, vai ter que se converter. Então você vai dominar a sua carne pelo poder do jejum. Deus te trouxe aqui nesse congresso para te dar essas ferramentas na sua vida. Para despertar mais ainda o seu entendimento. Quando eu falo sepulcro dos cobiçosos, essa palavra estava lá em livro de Números capítulo 11, versículos 8 e 20. Foi chamado aquele lugar sepulcro dos cobiçosos. Aquela tradução que nós vemos estava uma outra palavra em hebraico. Ali foi chamado sepulcro dos cobiçosos, que caiu muitos mortos porque desejaram a carnalidade. Apóstolo Paulo, ele exorta em Coríntios, ele fala, olha, não sejai como o povo de Israel, que quando Moisés não estava presente, eles se levantaram para comer, beber e depois cair na orgia. Você vai ver que ele vai ligar sempre o pecado sexual com a boca, com aquilo que a pessoa come. Então todos vocês que têm problema na área sexual, o jejum de restauração sexual geralmente se dá em 21 dias. Você está com problema, perturbações nas áreas sexuais, está tendo problema no teu casamento, entre os dois em jejum. Se é um casal, entre os dois, o casal em jejum, concordância, faça um jejum, faça abnegação carnal, jejue até que o corpo seja liberto. Os demônios têm que sair. A restauração sexual, a libertação. Eu lembro uma época de um jovem, um rapaz, me conheceu, ele tinha 3 mulheres por semana. Ele me conheceu, ele caiu no primeiro culto que foi na igrejinha quando eu morava na favela, ele caiu debaixo do poder de Deus, ficou ali horas no chão. Quando ele levantou, ele nunca mais foi o mesmo. Ele recebeu uma unção, uma graça, que ele começou a buscar naquela igrejinha. Aquele rapaz era envolvido com muita coisa estranha, mas ele começou ali a ser liberto, eu coloquei ele num jejum. Aquele jejum que ele coloquei ele para ele fazer foi bem intenso. Ao ponto que eu ministrava nele, ele tinha orgasmo ministrando, ele ficava cheio de esperma, todo molhado, tinha que ir para o banheiro. Tantos demônios que tinha na área sexual dele. Em um ano, levei ele no monte, fez um jejum comigo no monte. Em um ano, ele casou-se e nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Ele tinha 3 mulheres por semana, diferentes. Então eu falo para vocês, quer vencer tua carnalidade, quer vencer fortalezas geracionais, espíritos geracionais. Eu tive uma experiência, uma época no jejum, foi um dos mais intensos da minha vida, foi um dos mais terríveis também que nós tivemos. Foi na época que eu recebi a graça apostólica. Eu nem entendia nada sobre apostólico. Eu fui visitado pelo Senhor. Mas aquele jejum foi o que mais custou na minha vida. O que me custou muito. Eu passei anos jejuando de muitas dores. Eu tive muitas dores no jejum. Hoje eu tenho muito prazer. Sabe, tudo no seu início nós temos dores por causa daquilo que nós estamos desenvolvendo. Mas chegará um tempo que você vai ter muito prazer. E jejum, existe um sentimento nele. Uma paixão por ele. Você vai entender que é um domínio da sua mente. A sua mente vai amar. Sua mente vai aderir. E tudo se tornará mais fácil na sua vida. Eu estou lutando aqui para te dar os conselhos melhor, porque eu sempre quero dar o melhor para o povo de Deus. Eu acredito que nessa manhã, essa tarde eu dei o melhor para vocês.
Do que eu poderia te dar isso, eu poderia te ensinar muito mais coisas. Mas pelo menos nós confrontamos o engano da nossa carne, a nossa idolatria. Existem processos profundos que vocês serão levados quando você começar a jejuar. E o maior deles é o rompimento da sua genética e na sua geração. Quando estou em jejum, todas as vezes, as visitações de anjos, eu vejo os anjos vendo, eles vêm a mim, eles me trazem copo de suco, eu vejo líquidos, e às vezes me trazem algo para comer. Eu não sei o que é aquilo, mas eu como, eu vejo em espírito, eu estou em êxtase, eu volto e me sinto totalmente confortável, bem. Você só pode entrar nas dimensões dos sobrenaturais quando você sair da linha do comodismo. Quando começamos a arriscar pelo sobrenatural, é quando os anjos começam a descer para nos ajudar. Quando eu parti para o jejum, meu primeiro jejum, que eu fiz de mais dias intensos, que eu fiquei 30 dias sozinho. Tinha um rapaz que me acompanhava por alguns dias, ficou alguns dias comigo, mas a maioria eu fiquei sozinho, lá no meio do mato, lá em cima, com um ponto de energia. Eu tinha que descer para buscar galão de água, quilômetros para baixo, e subir para cima com aquilo nas minhas costas. Aquele jejum me sacrificou muito, mas foi muito bom na minha vida. Tinha muita obra da carne para ser quebrada na minha vida. Ali Deus me trouxe uma libertação poderosa. Eu lutava sozinho naquele lugar com todos os demônios. Eu ficava no meio da escuridão. Eu orava dia e noite sozinho naquele lugar. Eu recebi uma visitação de Deus. Eu lembro que estava fechando para os 21 dias. A minha esposa estava lá em cima comigo. Nós fomos visitados por uma dimensão do Espírito. A atmosfera mudou. Caí dentro de um quebrantamento, de um choro com ela, tão profundo. Tão profundo. Eu fui visitado por um amor e uma purificação. Que eu extraía coisas, pedi de perdões a ela e ela a mim, profundo. E Deus me ensinava, falava, me perdoa por não ser paciente aqui, me perdoa por não ter sido paciente aqui, me ajude aqui. Aquela atmosfera maravilhosa, uma onda que me acompanhando daquela atmosfera do Espírito Santo. Existem muitas experiências que eu quero falar para vocês do jejum. Mas eu quero falar para vocês que para vocês se apropriar e para ver anjos ministrando a vocês quando vocês estiverem em jejum, vocês vão ter que sair do jejum limitante da sua carne, você vai ter que entrar num verdadeiro jejum espiritual. Você tem dificuldade, vai começar, mas você tem que começar pelo menos um dia. Depois você vai partir para 2 dias. Depois você vai partir para 3 dias. Vai partir para 4, para 5, para 6, para 7. Vou emagrecer, vou ficar feio. Ah, idólatra. Vocês estão me achando feio aqui? Vocês estão me achando bem? Eu estou 5 quilos abaixo do meu peso. Eu estou melhor do que eu estava antes. Você tem que entender que depois que você entrar, aí a sua aparência vai ser restaurada, seu corpo. Quem recebe essa palavra? A minha voz está esgotada, mas meu corpo não. E meu espírito não. Eu estou aqui, Senhor, amanhã eu tenho que voltar com tudo com essa garganta. Para arrancar até a carne, só para ficar só sua glória sobre eles. Arrancar essa casca da sua carne aqui. Agora escute o que eu vou falar para vocês. Há uma onda de libertação chegando. Enquanto a ministração da manhã estava aqui, eu estava em espírito, eu vi espíritos que operam em muitas mulheres aqui dentro de homens. Eles iam chegando e ficando tudo ali na escada, como mulheres fortes, tudo exuberantes, de vestido. Aí sentava e ficava tudo olhando. Só que eles foram todos paralisados ali para não entrar aqui dentro. Para que tudo aqui corresse bem. Então eu pedi sempre quando eu estiver ministrando, alguém tem que estar de joelho lá em cima orando. Eu faço isso por vocês que estão aqui ministrando, vocês não fazem por mim. Vocês acham que aqui interceder por pé, você nem intercede direito, vocês esqueceram de interceder por mim já mais de meia hora, mais de 1 hora atrás. Já esqueceram já, vocês já esqueceram, vocês estão conectados na palavra. Você se liga na palavra e se esquece, é verdade, não é? Por isso que nós precisamos ter alguém dentro da salinha lá em cima orando, para quem está ministrando. Vocês estão me entendendo? É muito mais efetivo. Agora escute isso aqui. Eu vi naquela dimensão, naquele bueiro que eu entrei. Eu vou te contar o que aconteceu. De repente o anjo me levou, eu vi trocando de blusa, uma blusa branca me era dada. Grossa. Eu saí em espírito, entrava aqui pela porta. Eu vi o bispo Douglas ministrando. Colocava uma blusa azul para ele se vestir da palavra. Aí eu saí em espírito e tinha demônios me esperando de fora.
Espíritos de engano, igual bebês, ficavam no chão, batendo pé, resmungando com muito ódio daquilo que vocês estão recebendo aqui. E quando eu vi aquilo, fui levado aquele esgoto que eu falei para vocês. Eu vi espíritos em cima de mulheres aqui comendo a carne. São pessoas que têm uma perturbação terrível na área sexual. E eu expulsava aquele espírito de cima. E eu combati muitos demônios já na dimensão do espírito. Então muitas coisas se caíram sem que você percebesse. Porém, há demônios aqui, tem uns tronos de Jezabel e outros de espírito, e muitas pessoas aqui. Praticamente aqui 99,9,9,9 pessoas aqui precisam de ser libertos dos demônios. Seja pastor ou não pastor, principalmente pastor, você está na primeira lista. Vocês são os que mais sofrem. Vocês são os que mais precisam do apoio espiritual, são os pastores. Isso não é uma vergonha, porque todos nós aqui somos humildes, todos nós aqui passamos libertação no monte. Isso é normal. Normal. Agora, hipocrisia, posição, não te deixa você ser liberto e fica a vida amarrada. Agora, uma libertação que Deus te dá aqui, você vai ver as coisas que mudam instantâneo na tua vida. Pergunta para as pessoas, os resultados estão acontecendo na vida delas, por causa das libertações que está vindo. Quando um espírito ele manifesta, é julgado, a uma área da sua vida está liberada. Então vocês precisam buscar libertação. Você precisa de libertação. Eu quero liberar essa unção aqui dessa palavra para você. Eu quero que você receba. Enquanto a gente olha para os jovens, os adolescentes, eles também têm que jejuar. Tem que for um dia na semana. Eles têm que jejuar. Não vai morrer, não. Nínive jejuou. O povo de Israel jejuou, até os bebês não amamentavam, não comia, meu filho, durante 3 dias. Bebezinho, meu querido. E você está tendo compaixão, misericórdia do teu filho? Depois tu vai chorar por ele no futuro, não, né? Vocês estão comigo ou não estão? Então, eu creio que Deus quer te libertar. Mas nesse momento, nós vamos dar uma pausa. Você tem uma pausa de 1 hora, né? 1 hora. Quem tiver em jejum, fique. Quem quiser tomar um cafezinho, ajude a cantina, compre os pães, aproveite esse momento. É uma bênção. Entenda que você está investindo para abençoar a obra de Deus, a vida dos irmãos. Essa pausa, depois dessa pausa, eu vou subir para estar diante do Senhor, porque minha voz já está muito cansada. Não vou ministrar ninguém agora, eu preciso pedir para ninguém falar comigo. Eu não estou tempo para falar com ninguém aqui dentro, a não ser depois que eu paro. Amém? Não falo com você porque eu não quero, porque eu não posso. Calma, irmão, não sai ainda não, calma. Depois dessa pausa, eu vou descer. E se assim Deus me abrir, o poder da libertação vai começar esse sábado de tarde. Aí te preparo de tarde para a noite, para aquilo que vai acontecer a partir de domingo. Domingo é outras mensagens. E é o momento de vocês começar a receber o óleo precioso. Nós sabemos o preço que pagamos pelo óleo, por isso que nós não vendemos. Você viu pedindo a tua oferta até agora, alguma coisa aqui? Então, valorize o que vocês têm aqui dentro. A oferta é algo que amanhã você vai dar. Não é o que você pode, é o que Deus fala. Eu vou ensinar. Vocês vão receber de Deus. Faz parte, porque o que mais oferta aqui sou eu. Eu amo ofertar, porque eu sei o poder que é nisso. As virtudes que está nisso. Eu entendo isso. Então você vai ofertar para honrar a igreja, para ajudar aqui, ó, todo o custo que está tendo aqui. Tudo isso. Todo dinheiro de venda, essas coisas de congresso, aqui não vai para o nosso bolso. Vai tudo para investir em tudo que está aqui dentro para dar o melhor para vocês. É o dinheiro que nós investimos para ajudar cada vez, para melhorar para o ambiente para vocês. Amém, amém? Então, amanhã, essa noite você vai orar, você vai falar, Senhor, o que eu vou abençoar o ministério do apóstolo? Vou te dar um propósito para você abençoar. Estamos indo para o Nordeste em outubro, final de outubro para novembro. Escute, estamos para fazer uma cruzada para alcançar entre 3.000 a 4.000 pessoas. A logística está muito cara esse ano, muito mais caro do que ano passado. Eu ofertei meu carro, estou ofertando meu carro. Eu acabei de ganhar esse carro. Eu estou ofertando meu carro para a obra de missões para mim e para o Nordeste. Eu sacrifico porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sou preso a isso. Eu estou ofertando em honra ao Senhor pelas almas. Estou ofertando para me alcançar mais almas, para me ter condições financeiras de dar o que comer e alcançar na evangelização aquelas almas no Nordeste. Pastor Nivaldo, pastor Sandra, fica de pé. Vem aqui, por gentileza.
Pastor Nivaldo e pastora Sandra são pastores lá no Nordeste. Eles nos ajudaram nas missões do Nordeste. Conhece o povoado todinho, o povão lá. Foi maravilhoso, não foi? Oi? Extraordinário. Gente, nós cremos que esse ano o que nós vamos alcançar, Deus falou para mim que no mínimo é 3 vezes maior. Alcançamos milhares de vidas ano passado. Só que esse ano vamos alcançar milhares de milhares. E esse ano estou levando uma equipe muito maior para o Nordeste. Então nossa estrutura é muito gasto. Só para você ter noção, um ônibus para sair daqui é mais de 40 mil. Eu preciso de mais de 40 mil só para pagar um ônibus. Só as almas que nós vamos alimentar vai ser mais de 200 mil. Mas vale a pena. Cada alma que nós alcançamos e damos algo, vale a pena. Então, eu estou colocando oferta já, esse ano inteirinho já estou guardando a conta de missões. Estou tirando o que é meu, que Deus me deu, eu oferto para dentro da conta, eu não toco nisso. Eu estou sacrificando. Para me poder chegar no Nordeste e fazer a diferença. Então, nós vamos fazer, em prol desse avião, eu estou te falando, o que vai cair aqui. Vocês só estão sendo preparados, porque a nossa carne não está preparada para receber, ela tem que estar mortificada. Essa segunda onda que vai vir agora à noite, vai vir essa unção, ministrar em pessoas, para te preparar para amanhã. E já estou dando só uns recados que daqui a pouco eu não vou poder parar mais. De hoje para amanhã não tem como dar recado, falar mais nada. A unção de Deus vai vir aqui amanhã é muito grande. Esse nível de glória, para mim suportar, às vezes é quase insuportável. Você sabe o que sustenta o corpo para você conseguir reter a glória? Fala santidade no corpo. Tem pessoas aqui que se for ministrar isso, o seu corpo não vai aguentar. Você não vai conseguir absorver. Porque seu corpo não está preparado para isso. Seu estômago não está preparado para isso. Você tem que entender que a unção tem tudo a ver com o corpo físico. Então, amanhã, o meu conselho é não forço ninguém. Venham em jejum. Faça uma boa alimentação hoje à noite. Não exagerado, mas uma boa alimentação para passar o domingo em jejum. Talvez no horário da tarde não vai ter pausa. Nós não sabemos o que vai acontecer. Se já tiveram experiência dos outros congressos, terríveis coisas que aconteceu aqui dentro. Só que dessa vez você está vendo que a coisa é mais séria ainda. Há uma paz, um assentamento aqui dentro muito mais poderoso. Eu já não estou no mesmo nível do ano passado. Nós estamos transitando. Então é muito sério que eu estou preparando vocês para receber. Mas eu queria saber quantos aceitam essa palavra sobre o jejum. Valeu a pena? É isso que eu quero saber. Valeu a pena para você? A minha alegria é saber que você está jejuando. Nós vamos fazer uma rede. Nós vamos ter o semeador de fogo, que em dezembro começa. Já estou com uma escola preparada para preparar evangelistas missionários. Os primeiros que vão com a gente para a África, que vai para o Nordeste. Vamos levantar base missionária no Nordeste. Vamos espalhar evangelistas para tudo quanto é lado. E vou convocar você que quer jejuar comigo. Nós vamos ter 2 jejuns principais durante o ano. O de 21 dias e o de 40 dias. O de 40 é para ministério. Todos que passarem na escola semeadora de fogo, que cumprir, que querem encarar um jejum de 40 dias, nós já temos hoje o nosso sítio, temos um monte maravilhoso, que foi um dos melhores lugares que eu encontrei para orar até hoje. Foi um dos melhores lugares que eu achei de oração, foi ali. Que lugar maravilhoso que Deus nos entregou. Já tem tudo uma estrutura, vamos aumentar aquela estrutura para levar todos que querem ser consagrados para ministério, ser evangelistas, missionários, para ficar períodos de jejum, ser capacitado para esse manto que Deus nos deu de oração, para que você saia debaixo do poder de Deus, para expulsar demônios, curar enfermos, ver milagres e maravilhas da glória a Jesus. Nossos pastores, nós trouxemos eles. Queríamos que eles estivessem aqui, para eles terem alegria de estar aqui, receber, se prepara que eles vão receber muito aqui. Então eles são a testemunho do que aconteceu ano passado. Eles sabem da nossa integridade, quanto nós cedemos para o povo e não levamos nada de ninguém, a não ser a alegria de ver pessoas salvas, a alegria de ter pelo menos colocado uma semente. O importante é que a semente foi colocada. Dentro disso, daqui a pouco nós vamos ter uma estrutura, uma base de missão no Nordeste. Quem sabe, né, você que está me ouvindo vai estar lá. Amém? Então escute o que eu vou te falar. Eu vou preparar minha oferta. Amanhã vai ter um momento especial
nós vamos ofertar pelo Nordeste. Nenhum dinheiro desse, nenhum centavo desse. Ninguém aqui toca. É uma oferta 100% consagrada a Jesus Cristo. Eu vou ofertar a Jesus Cristo pelos pobres e para aquelas almas no Nordeste. Para chegarmos lá e alcançarmos multidões. Amém, amém. Obrigado, pastor. Obrigado.